Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 9, que diz: Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no Mar Morto, cujas águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Quando lemos estes versículos, o Senhor nos revela algo grandioso para as nossas vidas, pois quando entendemos aquilo que Ele tem para nós, deixamos de viver de uma maneira restrita ou simplesmente fazer as coisas porque somos obrigados, e começamos a viver de uma maneira abundante, ou seja, a novidade de Deus se faz presente em nossas vidas dia após dia. Quando compreendemos os dois momentos ditos pelo profeta Ezequiel nessa passagem, conseguimos entender que Deus não quer que fiquemos acostumados com a mesmice de algo que fomos criados. Por exemplo, se fomos ensinados dentro de uma igreja a fazer aquilo e hoje fazemos por hábito, uma cultura está embutida em nós. Pois quando ele mostra que o rio sai debaixo do limiar do templo, ou seja, está na entrada, no acesso, portanto, sua revelação a nós, nesse primeiro momento, se dá para compreendermos de uma maneira figurada para onde o caminho das águas nos leva. Pois, ao ser levado para a porta do Oriente, nos mostra o quão maravilhoso é o nosso Deus, pois está falando sobre o lado do deserto até o Mar Morto. Portanto, independente da nossa visão terrena, Deus está nos mostrando que, se permitirmos ser transformados por sua presença, conquistaremos algo extraordinário em Deus. E quando ele mediu as águas que estavam ali e fez Ezequiel passar, ele estava dizendo que havia um propósito e que as coisas podem acontecer da nossa maneira, mas temos que compreender que existe um processo e temos que ter o entendimento disso. E ao passar, algo me chamou a atenção, pois ele estava nos mostrando que nossas expectativas não são nem um pouco compatíveis àquilo que Deus tem preparado para nós. Pode perceber, ele primeiro mediu e fez passar pelas águas que davam nos tornozelos, ou seja, ainda conseguimos ter o controle, podíamos caminhar sobre ela. Depois, mediu e fez passar as águas que davam nos joelhos. Ainda conseguimos ter o controle, mas agora com uma certa dificuldade, pois nossos passos já estavam mais limitados. E após isso, mediu e as águas davam nos lombos, onde vemos uma dificuldade ainda maior de atravessar, pois quando estamos com águas na altura de nossos ombros, só a cabeça fica para fora. Temos um certo controle, ainda que consigamos ver, mas chegou ao ponto de medir novamente, e ele se deparou a águas profundas que só poderiam passar a nado. Um lugar onde podemos assim dizer que é o lugar da dependência, lugar da obediência,
lugar de viver não pelas nossas vontades, mas agir pela vontade de Deus. Pode perceber, lugar de passar a nado, ou seja, nós temos que querer estar ali. Não somos obrigados, mas depende de nós. Pode observar que, como um relato de uma irmã, e nós estávamos assim conversando após o culto, que ela teve a experiência de passar ou ter este nado, passar por um período de natação no mar. E quando até tem pé, é uma coisa que você ainda releva, mas quando chega a águas mais profundas que você tem que passar a nado, ou seja, você perde o pé, aí você começa a entender que realmente você tem que fazer as coisas conforme lhe foi ensinado e dito. Por quê? Porque agora não tem mais o seu controle. É realmente praticar aquilo que você aprendeu. E após ter essa experiência, ele o transportou para a margem do rio e mostrou árvores frondosas que estavam ali sendo regadas e mantidas pelas águas deste rio. Mas, nesse momento, mais uma verdade nos é revelada, pois vemos essas águas irem para Arabá, lugar de grande seca e deserto, lugar onde ninguém habita até chegar ao Mar Morto, lugar onde há uma grande quantidade de sal em suas águas, impossibilitando a vida naquele ambiente. E ele diz que por onde esse rio passar haverá vida e as águas se tornarão saudáveis, retratando diretamente o Mar Morto. Deus está querendo nos mostrar o que podemos viver e como viver isso. Se confiarmos inteiramente nele, porque não adianta falarmos das coisas que acreditamos, ou falar daquilo que conhecemos, ou simplesmente ensinar o que um dia aprendemos se não estamos dispostos a receber estas águas ou esta profundidade, esta revelação e viver nelas. Ou melhor dizendo, Deus quer que saiamos da superficialidade do nosso entendimento, da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, para vivermos a restauração de Deus em tudo o que fizermos. Pare de querer resolver as coisas que Deus já te deu a solução. Mergulhe, nade, vá a águas profundas. Deixe o Senhor te mostrar o quão maravilhoso é sair do raso e viver suas maravilhas. Até agora foi você. Não está na hora de deixar Ele te levar ao entendimento dessa renovação? Lembre-se, por onde o rio passar, tudo viverá. Portanto, chegou o momento do deserto, da sequidão, das coisas que te geraram mortes, deixarem de existir em sua vida, para que esse rio flua pelas correntes da vontade de Deus em você. Entre nesse rio e passe até as águas darem nos tornozelos. Vá até onde chegue aos joelhos. Continue até os lombos e após isso deixe o Senhor te levar a essas águas profundas e nade em seu rio. Porque essas águas te ensinarão e te levarão à cura, à fortaleza, à intimidade, a vencer os obstáculos, à renovação da sua mente e principalmente a uma vida de novidade e abundância todos os dias. Não necessitará de nada, pois quando sua confiança está naquele que te criou, tudo ficará saudável. Jesus é a fonte de vida. Esse rio sai do trono do Senhor para fazer o deserto se tornar um lugar fértil, saudável, frutífero e com vida. Ele te chamou para esse novo tempo. Creia, não duvide, mas Ele precisa de você agora. Coloque sua fé nele e todo deserto e sequidão se tornarão em vida e uma vida abundante de grandes frutos e uma grande colheita. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos ensinar, nos mostrar e estar cada vez mais nos direcionando à sua vontade. Somos gratos a ti, Senhor. Que venha o seu reino, que se estabeleça o seu querer e a sua vontade em nós, que se cumpra, Pai, a sua palavra e que possamos ter o entendimento de sair de uma superficialidade que muitas vezes nos é colocada através de coisas que nos foram apresentadas, para poder viver a profundidade de ouvir a sua voz dia após dia e praticar todos os seus desígnios. Muito
obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Mostre cada vez mais o caminho da sua abundância e do seu querer para vivermos tudo o que o Senhor preparou, do modo que o Senhor preparou, para que a sua glória, o seu querer e tudo aquilo que o Senhor preparou para nós venha. Retire, Pai, desde já todo medo. Retire toda ansiedade. Retire, Senhor, todo o questionamento. Retire, Senhor, e que todos os teus filhos, todos estes, Pai, que estão agora orando juntos, eles comecem a perceber que existe algo sobrenatural, algo novo para a vida deles, e este novo vem de ti, mas eles precisam crer, não duvidar e agora começar a andar, Senhor, a andar em águas profundas e ver que onde este rio chegar, tudo se tornará saudável, tudo terá cura e tudo será, Pai, e terá, Senhor, frutos, esses frutos permanecerão. Muito obrigado. Leva-nos a esse entendimento e a viver da maneira que assim o Senhor preparou. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus, consagrando este dia, consagrando nossas vidas, consagrando todos os nossos pensamentos e sentimentos, levando a nossa mente cativa a Cristo e consagrando tudo aquilo que formos, Pai, fazer e tudo que colocarmos as nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Graças te damos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem nos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.